Tá gravando. Bom, pessoal, vamos começar às 5h35. A aula hoje é um pouco corrida. E antes de começar a aula, é o tempo de vocês pegarem um pouco de água, alguma coisa. Eu queria falar alguma coisa com vocês. Primeiro, se o áudio estiver baixo, vocês me falem, viu, pessoal? Primeiro, está terminando hoje um módulo. Eu separei essa disciplina em 4 módulos. O primeiro módulo, ele se encerra justamente quando acaba a conclusão. Então, a gente vai estudar nesse primeiro módulo, na verdade, a gente estudou nesse primeiro módulo essa parte mais estrutural. Então, a gente estudou projeto de texto, a gente estudou introdução, a gente estudou desenvolvimento, teve aquela aulinha plus lá do Instagram, que foi sobre problematização, e teve também, agora, a aula que a gente vai ter, na verdade, sobre conclusão. Então, hoje a gente termina o primeiro módulo. O segundo módulo, eu pretendo trabalhar com vocês mais a questão de argumentação, realmente colocar a cabeça de vocês para funcionar. Então, trazer alguns documentários, trazer algumas músicas, alguns textos para a gente discutir na sala de aula e tentar melhorar essa argumentação de vocês, que é o que os monitores estão me falando bastante. Inclusive, eu tive uma conversa com eles, foi bem interessante, porque eles falaram que a maioria de vocês já estão tendo notas muito boas, e eu não esperava isso, porque eu acho que a gente tem 2 meses de aula, né? Então, eu acho que foi um crescimento muito rápido, e isso se deve principalmente a esse conhecimento da estrutura. Foi isso que eu falei para vocês lá no início. Olha, só de vocês saberem a estrutura básica da redação, isso já vai melhorar bastante. É tanto que era curioso que às vezes chegava Yasmin, ou então Douglas, e dizia, Danilo, botava lá no grupo que eu tenho com eles, do nada, os alunos melhoraram muito a introdução. Fulana de tal estava tirando 600, hoje ela veio com a introdução muito boa, muito diferente. E era justamente na semana na qual a gente teve a aula de introdução e que eu passei aqueles modelos para vocês, né? Hoje eu vou passar também alguns modelos de conclusões. A gente estudou desenvolvimento, então eu queria parabenizar vocês por esse empenho, por esse crescimento muito rápido. E agora é o momento de aqueles que não conseguiram tirar ainda notas boas, melhorar, captar essa estrutura, pegar uma revisão e olhar o que está faltando na sua introdução, no seu desenvolvimento, assistir com calma essa aula de conclusão. Certo, pessoal? Outra coisa que eu queria falar com vocês. Lembra que eu falei que eu iria corrigir as suas redações nos simulados? Só que isso acabou ficando um pouco complicado, principalmente por causa da quantidade de provas, né? Eu iria corrigir, teoricamente, sozinho. E você sabe que os monitores, eles são 6, se eu não me engano, né? Então, ficaria muito pesado para mim corrigir sozinho. E também eu não teria como ter o parâmetro de cada um de vocês de forma mais organizada. Então, o que ficou ajustado? Cada semana, né, de 15 em 15 dias, na verdade, eu estou passando os temas para vocês. E de 15 em 15 dias, eu vou pegar 2 alunos de cada monitor. Então, por exemplo, nessa semana eu vou pegar 2 alunos de Sávio e vou corrigir as redações deles. Na próxima semana, ou melhor, no próximo tema, eu vou pegar 2 redações de Yasmin. Na próxima semana, ou melhor, de hoje a 15, né, eu vou pegar de Bruna. E assim eu vou conseguir acompanhar cada um de vocês de forma particular. Então, vocês vão perceber que eu vou começar a corrigir algumas redações de vocês. Isso vocês vão ver. É bom também para pressionar um pouco vocês e também para eu saber se essas aulas estão realmente ajudando, ter esse contato mais próximo com vocês. Então, acho que isso vai ser bem legal. Eu vou começar a corrigir as redações de vocês de forma um pouco devagar no início, mas posteriormente pretendo sentar com os monitores e a gente ajustar mais isso. Certo, pessoal? Bom, você sabe que geralmente eu gosto de dar minha aula pelo Prezi, né? Eu gosto justamente por causa da dinamicidade, é muito mais legal, né, de se assistir do que um texto parado. Só que o que acontece, pessoal, eu fiquei com dúvida se teria como rodar o Prezi aqui. Depois vocês me falam se tem como eu compartilhar a tela do Prezi. Então, o que foi que eu fiz? Eu estou tendo umas aulas do mestrado. Tem, né? Sim. Dá para compartilhar a sua tela, no caso. Então, pelas aulas do mestrado que eu estou tendo, os professores estão colocando os PowerPoints. E eu sabia que o PowerPoint gerava. Então, eu fiz um PowerPoint da aula de hoje, justamente para ficar aqui acompanhando com vocês. Vou colocar esse PowerPoint aí na aula, não sei se tem como colocar aqui no chat, né? Mas eu vou colocar no grupo do WhatsApp que vocês baixam e vou colocar lá no Drive. E eu vou compartilhar com vocês esse PowerPoint e a tela. Eu acho que durante toda a aula vocês vão estar vendo esse PowerPoint.
E, posteriormente, eu pretendo colocar no Prezi, até para a gente ficar com o Prezi organizadinho. Então, depois eu vou transformar esse PowerPoint no Prezi. E aí, na próxima aula, eu já venho com a aula no Prezi, que fica bem mais legal da gente estar acompanhando, principalmente agora que a gente não está tendo um contato tão próximo. Bom, vamos começar. Eu acabei nem perguntando como é que vocês estão, né, nesse período. Eu sei que é um pouco difícil estudar, né? Eu também estou sofrendo com isso. Exige muito mais do que a gente sente e realmente tem a persistência. É quase que uma luta solitária, né, diariamente. Mas eu espero que vocês estejam dando um gás legal, porque muita gente está desanimando para estudar para o Enem durante esse período. Então, como a data do Enem não mudou até agora, quem realmente estiver dando um gás durante esse período já está muito na frente de outras pessoas. Vocês que estão crescendo muito rápido, isso vai ser legal. Alguém levantou a mão, abaixou. Foi a Danilo. Danilo, se por acaso você vai em breve você vai trabalhar sobre a questão de doação de órgãos ou se tem outro tema assim atrelado à saúde? Pronto, legal. Quem falou foi Bárbara, né? Então, Fui Bárbara, eu. esse tema ele está no grupo aqui de temas. Conversando com o professor Vladimir, ele separou os temas, que é a mesma metodologia que ele utiliza lá na aula dele. Em temas fáceis, até para mim de dar aula, porque são temas que a gente consegue encontrar mais informações na internet, nos livros, temas médios e temas difíceis. Esse aí que você me deu, eu percebi, eu não vou compartilhar com vocês, até para não ter spoiler aqui, mas ele está no quadradinho de temas difíceis. Eu vou começar a partir desse segundo módulo, do nada, colocar um tema assim bem complexo. Até para mim dar aula vai ser legal, porque eu vou me desafiar a reler e aprender tudo sobre o assunto. Então, do nada, vocês vão ver que vai ter um tema assim muito complicado. É porque, Danilo, Pode falar, Bárbara. é porque ano passado eu estava olhando sobre a polêmica de venda de órgãos, sabe? Que é um negócio bem polêmico. Exato, exato. Inclusive, teve uma reportagem do Fantástico muito legal sobre isso. Talvez eu encontre e coloque no grupo para vocês, certo? Tá, Se tiverem dúvida, obrigada. podem falar, pessoal, podem interromper, porque já que a gente não tem a dinamicidade da aula, então a gente vai se virando aqui do jeito que dá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Screen aqui. Sharing. Todo mundo vendo, pessoal, a aula aí? Foi para vocês? Foi. Foi, né? Pronto, tá certo. Tá tudo certo. Pronto. Perfeito. Tudo certo aqui também. Massa. Bom, pessoal, essa vai ser uma daquelas aulas que eu acho bem legal vocês anotarem. Inclusive, é porque hoje é 1 hora, né? Mas eu acho que dá tranquilo para a gente apresentar em 1 hora. Então, copiem bastante. Como eu vou colocar depois no grupo, vocês podem pegar e copiar. Mas é bom vocês irem acompanhando e escrevendo alguma coisa do que eu estou falando. Vocês estão me escutando, pessoal? Acho que cortou um pouco o áudio. Deu para escutar. Pronto. Vamos lá, pessoal. Bom, hoje a gente vai falar, pessoal, dessa competência, né? Que é uma competência e, curiosamente, é também uma das partes da redação. Como a gente sabe, a redação, ela é dividida... Deixa eu abaixar aqui um pouco. Ela é dividida em 3 partes. A gente já estudou a introdução, a gente já estudou o desenvolvimento e hoje a gente vai estudar a conclusão. Essa talvez seja a única parte da redação que tem uma competência própria para lhe avaliar, que é a competência número 5. Todavia, vocês vão ficar surpreendidos porque essa parte da redação ela é avaliada por 3 competências, não só a competência 5. É claro que a competência 5 ela é a principal, mas isso aqui também vai influenciar a sua nota em outras 2 competências, e eu vou falar isso daqui a pouco. Outra informação inicial, pessoal. Essa, assim como aquela da introdução, esse é o tipo de aula que a nota de vocês consegue crescer rapidamente, porque eu não sabia disso quando eu estudei para a redação do Enem, mas a conclusão ela é avaliada de forma objetiva. Isto é, se vocês pegarem a cartilha, inclusive vocês não têm acesso à cartilha, e eu sempre falo da cartilha, né? Inclusive, Vladimir me falou que essa cartilha ela é de uso exclusivo dos professores, e teve até um professor que foi processado porque ficava falando bastante da cartilha para os alunos. Então, provavelmente, daqui a pouco a polícia vai aparecer aqui em casa. Mas
O que acontece, pessoal, é que essa conclusão ela é avaliada a partir de 5 critérios. Isto é, você mesmo sabe qual foi a nota que você vai tirar. Se você só colocou 4 critérios, a nota de você vai ser 160. Se colocou 3, 120, 2, 80, 140 e nenhum critério, nota 0. Se colocou 5 critérios, vocês vão perceber que a nota de vocês vai ser 200, independente do corretor ter gostado ou não ter achado que era aquela pessoa que devia resolver. É objetiva a correção da conclusão. 5 critérios, 200 pontos. Então, vamos passar aqui. O que é conclusão? Isso é só uma introdução básica. É aquela parte final do texto. E, pessoal, isso é muito importante. É a apresentação de soluções para os problemas apresentados. Isto é muito comum, e eu vou dizer que, na verdade, é quase que recorrente de forma expressiva nas redações de vocês, que vocês tangenciem a solução. Isto é, vocês não tangenciam o tema, claro, mas na solução vocês começam a solucionar um problema que não foi aquele que vocês criaram. Eu vou dar uma dica bem interessante para vocês não tangenciarem essa solução. E a dica é justamente essa aqui, pessoal. Ó, retomada. Vocês vão perceber que boas redações sempre retomam na conclusão aqueles seus problemas trazidos na introdução, que é a tese, que é o problema D1 e D2. Lembra que eu escrevi isso no quadro para vocês. Na próxima aula técnica, né? Na próxima aula vai ser uma aula temática. A gente vai discutir aquele tema do simulado, que foi a persistência da fome no século XXI. Acho que foi algo desse tipo. Inclusive tem um filme aí chamado O Poço, né? Que de forma bem curiosa vai acabar entrando bastante aí na nossa próxima aula. Mas a nossa próxima aula técnica, a gente vai trabalhar um pouco disso, pessoal. Bom, por que retomar? Disso que eu falo, a gente vai resumir toda a estrutura, certo? Vamos falar um pouquinho da introdução, um pouquinho de desenvolvimento e um pouquinho da conclusão. Eu vou trazer tudo numa folha só para vocês perceberem os requisitos. Retomar é muito importante, pessoal, porque na conclusão vocês vão conseguir, número 1, amarrar com o que vocês falaram anteriormente, e número 2, que eu considero, Danilo considera, a principal função dessa retomada é relembrar ao corretor quais foram as suas teses, quais foram os seus problemas. Então, vocês vão perceber que lembra que lá na introdução eu separei ela de 3 partes, contextualização, problema 1, problema 2 e o fecho. Não sei se vocês lembram disso, que era contextualização, problema e fecho. Aqui na conclusão também vai ter uma estrutura e a primeira frase é justamente isso, retomar os problemas discutidos anteriormente. Vamos passar aqui. Como e onde é avaliada? Bom, como eu falei, a correção da conclusão ela é objetiva. Isto é, pessoal, tem 5 requisitos que são avaliados. Eu quero que vocês anotem esses 5 requisitos. Eu coloquei cores diversas nesses requisitos, justamente para vocês escreverem e não confundirem cada um desses requisitos. E vocês vão perceber que vocês vão, de forma involuntária, começar a escrever a conclusão, a solução, de uma determinada forma. Isso eu falo, pessoal, porque eu peguei uma redação nota 1000, qualquer uma aí na internet, e quando eu fui separar as partes dessa conclusão, eu percebi que ela mantinha o mesmo padrão na parte 1 da sua conclusão e na segunda parte. Isso destaca, pessoal, que ela realmente tinha um modelo, que ela estava segura para fazer a solução para qualquer tipo de tema, para qualquer tipo de problematização, porque ela tinha um modelo, um passo a passo a ser seguido. Como eu coloquei lá no início, essa conclusão ela é avaliada principalmente pela competência número 5, que vai analisar a sua solução. Como você resolveu aqueles problemas que você criou. Mas, pessoal, se vocês pararem para analisar como é corrigida a redação de vocês, vocês vão ver que a competência número 2, justamente aquela que é do repertório sociocultural, ela também vai desembocar nessa conclusão. Porque a competência número 2, ela analisa 2 coisas. O repertório sociocultural, que é isso que a gente sempre fala, mas ela analisa também as partes, se estão presentes a estrutura de uma redação. Com o quê? Com uma introdução, com um desenvolvimento e com uma conclusão. Então, se não tiver a conclusão, vocês vão perder na competência 5 e vocês vão perder na competência número 2. Além disso, pessoal, a competência número 3, que ela é responsável por analisar a organização, a seleção das ideias de vocês.
Então, se vocês trazerem também uma solução totalmente desorganizada, embora seja, sim, uma solução, vocês também vão perder ponto na competência número 3, que analisa toda a organização, toda a seleção, todo o planejamento da sua redação. Eu sempre falo, nunca comece a escrever se vocês não sabem como vão terminar. Inclusive, separar um pouco as soluções. Espera aí, se eu estou falando que o problema é falta de estrutura nas escolas públicas e falta de participação dos alunos, quem é que vai resolver isso? Será que é a família? Não, acho que a família não está aí envolvida nessa discussão. Talvez seja o Ministério da Educação que esteja mais próximo. Talvez seja necessário colocar que serão necessárias algumas medidas, algumas políticas públicas, algumas leis que destacam que os alunos devem ter voz nas escolas públicas. Então, traçar um panorama geral de soluções no início já é muito importante. Bom, apresentação, pessoal. Eu fiquei um pouco preocupado. Um dos monitores me mandou para mim uma redação para tirar uma dúvida. E ela tinha a seguinte estrutura. Ela tinha uma introdução de 6, 7 linhas. Ela tinha o primeiro parágrafo de desenvolvimento de 4 linhas, eu acho. E o terceiro parágrafo, né, o segundo do desenvolvimento, tinha tipo 14 linhas, pessoal. Exatamente. Fica parecendo que a gente está lendo um romance com aqueles parágrafos muito grandes, parágrafos imensos. Não fica parecendo uma redação. Foi isso algo que eu frisei na aula de desenvolvimento, que é equilíbrio dos parágrafos. Vocês vão ver os monitores falarem muito disso, até porque a gente estava discutindo isso no grupo que eu tenho com eles. Então, tentar manter um equilíbrio, tentar manter uma quantidade bem distribuída de linhas por partes. Porque se você coloca 4 linhas no primeiro parágrafo de desenvolvimento, destaca que você falou muito pouco da sua tese número 1, do seu problema número 1. Danilo, Oi, pode falar. se for mais ou menos 6 linhas, tá bom? Porque eu tenho uma base de 6 linhas montando 3 períodos. Tá muito bom. Tá muito bom. Até porque se a gente for ver 4 parágrafos, então você colocando a introdução e a solução com 8 linhas e conseguindo colocar o desenvolvimento com 6 e 6, fica legal. A minha preocupação, eu não vi quem falou, porque agora tá tudo resumidinho aqui. Tá uns quadradinhos. Camila. É Camila, né? A minha preocupação, Camila, o que eu tô querendo chegar é nesse ponto aqui, ó. A maioria de vocês, isso eu falo porque eu tive acesso às redações que vocês fizeram para entrar no cursinho, deixam a conclusão como a menor parte da redação. Isso destaca 2 coisas. Destaca que você começou a fazer o projeto, começou, na verdade, a escrever a redação sem fazer projeto, e aí é muito comum quando você vê sobraram 4 linhas, 5 linhas para fazer a solução. E a solução, pessoal, como eu estou falando, ela precisa ser composta por 5 requisitos. Isso exige linha, pessoal. Então, não deixem a solução como o menor parágrafo. Isso pode passar uma ideia de que a solução ficou muito rasa. Se vocês, eu sei que tem pessoas que são bem mais objetivas e conseguem fazer menor, não tem problema. Mas tentem distribuir isso de uma forma e tentem deixar uma quantidade de linhas razoável para vocês discutirem a solução com tranquilidade. Não façam aquilo de começar a escrever e quando vê sobraram 4, 5 linhas. Porque vejam, se são 200 pontos que vão te dar esse último parágrafo, se você deixou 4 linhas, isso já destaca que muito provavelmente vocês não vão conseguir escrever uma boa solução. Então, nessa sua perca de linhas, vocês já perderam 80, 40 pontos por besteira, por falta de organização. Então, tenta manter uma quantidade de 6, 7, no máximo 9 linhas, nem muito pequeno, nem muito grande. Eu falo linhas assim, mas só para vocês terem uma noção geral. Nem muito grande, nem muito pequeno. Entre 7 e 9 linhas eu acho legal. Eu acho que dá para fazer legal. Bom, e no mínimo 3 períodos, pessoal. 3 períodos que eu falo, eu coloquei aqui, frases separadas por ponto, dentro do mesmo parágrafo. Porque eu acho que foi na aula de introdução que eu falei, olha, tenta colocar a introdução em 3 períodos. E talvez a pessoa tenha confundido período com parágrafo. E fez uma introdução de 3 parágrafos. Não é isso que eu estou falando, pessoal. Estou falando de período. Então, dentro do último parágrafo da solução, você vai escrever 3 frases separadas por ponto. Então, vocês vão fazer a introduçãozinha da conclusão, que eu vou ensinar a fazer. Vocês vão solucionar o problema e depois vocês vão solucionar o outro problema. 3 períodos. Danilo, Pode falar. em relação aos períodos, como a questão de ser períodos longos e períodos curtos pode impactar na nota? Porque, assim, eu vejo muito
eu sou muito, às vezes, reclamado dessa questão dos períodos longos. Certo. Quem está falando é Tarcísio, é? Isso. Ah, reconheci pela voz. Então, Tarcísio, o que eu destaco é que, tipo, não coloque um período mais longo do que 3 linhas, porque quando passa-se de 3 linhas e as margens da redação é muito grande, você já acaba deixando um pouco cansativo a leitura, porque quando você chega lá na última linha, na última palavra, você tem que retomar. Então, veja, se eu estou falando aqui, deixa eu voltar, que a conclusão deve ter entre 7 e 9 linhas, é manter essa média. 2 linhas, 3 linhas no máximo, ponto. 2 linhas, 3 linhas no máximo, ponto. Que é o necessário para você fazer uma frase, no qual tem o sujeito, no qual tem o verbo, no qual tem o objeto, tem a exemplificação. Então, Tarcísio, eu acho que entre 2 e 3 linhas é um período legal, certo? Danilo, Pode falar. eu sempre me atenho a isso dos períodos e faço isso nos demais parágrafos. Só que na conclusão eu faço diferente. Eu boto como se fosse assim, 3 períodos mais longos, porque Certo. eu faço o primeiro período para a primeira solução, o segundo período para a terceira e a última fazendo o fecho, retomando o que eu falei na introdução. Perfeito. Eu acho que aí justamente você está fazendo a mesma estrutura que eu vou ensinar para vocês, de forma inversa, mas isso não acaba atrapalhando em nada. Mas eu acredito que não fica tão longo esses seus períodos, porque se você colocou uma solução, vamos colocar uma solução grande, de 9 linhas, que eu já acho grande. Então, 9 linhas, você separou em 3 períodos, eu acho que são 2, 3 linhas, então acho que não acaba fugindo muito disso. Eu faço 7 linhas, tipo 3 para a primeira, 3 para a segunda solução e Perfeito. uma para fechar. Perfeito, pessoal. É esse o período. Eu vou colocar aqui no final um modelo que vocês vão perceber que é bem claro os 3 períodos. Eu acho que, inclusive, vai ser muito parecido com o que você está falando para mim. Mas isso aí é perfeito. O que eu destaco é que eu percebo que muitas redações, principalmente aquelas pessoas que estão tirando nota um pouco mais baixas, começa a solução e a frase ela vai terminar lá no ponto final da redação. Então, fica uma única frase em um único período. Se tentar quebrar em 2, já vai ficar muito legal, principalmente porque vai deixar claro que você está resolvendo os 2 problemas, 2 teses. E se tentar deixar em 3, pessoal, vai ficar melhor ainda. Eu vou passar aqui para a estrutura e aí a gente vai tirando as dúvidas de vocês para dar tempo. Eu quero que vocês copiem isso aqui, mas sempre eu passo modelos para vocês, porque eu acho que os modelos ajudam, principalmente aqueles que estão inseguros. Mas o que eu quero é que depois vocês façam seus próprios modelos. Quem me falou agora, eu acabei não vendo o nome, eu acho que é Dádiva. Foi isso que falou? Pronto. Ela me falou a mesma estrutura que eu vou ensinar para vocês, só que com a ordem inversa. Isso não tem problema nenhum, já é um modelo dela, e ela falou que já é um modelo estabelecido, então isso é muito melhor para ela, porque é algo que ela já tem segurança, porque foi algo que ela fez. O modelo que eu vou trazer aqui para vocês é um modelo padrão, e o modelo padrão que eu destaco. Se vocês fizerem isso, vocês vão tirar 160, vocês vão tirar 200. Pode falar, Pedro. Esse que você vai falar agora são aqueles requisitos? Não. Os requisitos eu vou falar daqui a pouco. Então, aqui os 5 requisitos. O que eu vou falar agora é a estrutura. Quais são as partes da solução, certo? As partes da intervenção. A primeira parte que eu destaco, Pedro, e os demais, é o que eu chamo de conectivo conclusivo. Como assim? Isso foi algo que eu assumo para vocês, eu não sabia. Foi uma dúvida de um dos monitores, acho que foi de Yasmin, que ela disse, professor, é necessário que tenha uma conjunção. Você sabe o que são conjunções, né? Dessa forma, portanto, são aquelas ligações entre os parágrafos. Em todos os parágrafos, isto é, o meu aluno aqui, ele tirou só um. Alguém está falando no chat, né? Pronto. O meu aluno, ele só colocou uma conclusão. Ou melhor, só uma conjunção ali juntando os parágrafos. Dentro dos períodos tinha mais conjunções. E aí Vladimir destacou. Olha, o que se exige, isso não está na cartilha, mas para você tirar 200 na competência número 4, que é a dos conectivos, precisa ter, são 4 parágrafos geralmente, né, da redação, pelo menos 2 conectivos. Isto é, 2 conectivos entre os parágrafos, ou entre esse desenvolvimento e essa introdução. Então, é muito comum vocês colocarem, em primeiro lugar, de início, e outra conjunção, seja entre o primeiro parágrafo do desenvolvimento e o segundo, mas o que eu destaco,
esse aqui é quase que um conectivo obrigatório. Vocês começarem a conclusão destacando, agora eu estou falando da conclusão. Até porque a gente segue esse modelo de introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem gente que gosta de inverter a ordem, então fala de uma conclusão e depois faz um desenvolvimento, fica bagunçado, fica. Mas é muito importante vocês destacarem para o corretor que vocês estão começando a fazer a solução. Então, colocar conectivos conclusivos. Eu trouxe aqui uma lista para vocês, a gente vai falar um pouco dela. Que agora não está passando. Bom, vou falar agora do segundo ponto e vou ver aqui porque travou meu PC. O segundo ponto, pessoal, que eu chamo é de retomada tópica. É retomar aqueles problemas que vocês discutiram lá na introdução. Eu trouxe vários modelos de como vocês podem retomar. Então, se vocês falaram, olha, o problema da persistência da fome no século XXI é os problemas, né? Problema número 1, a má distribuição de renda entre a sociedade. E problema número 2, a falta de políticas públicas. Então, começar a conclusão. Portanto, 2 problemas discutidos nessa redação. Dois dos problemas discutidos nessa redação foram a ausência de políticas públicas e a má distribuição de renda. Desta forma, soluções são necessárias. E agora vocês vão falar da solução. Então, perceba que essa retomada, além de deixar o texto de vocês com caráter profissional mesmo, porque isso vocês vão ver em textos jornalísticos, sempre no último parágrafo, eles trazem uma frase, eles trazem uma ideia do que foi apresentado lá na introdução. Então, fica uma redação com caráter profissional e fica uma redação, pessoal, que é o que os corretores querem. Uma redação gostosa de corrigir, porque eles não vão precisar voltar para a introdução. Pode falar, Camila. Quando você retoma, um exemplo, se você for falar assim, torna-se evidente, portanto, a necessidade de se buscar medidas alternativas para mudar o cenário encontrado, um exemplo. Eu retomei, mas sem citar de o forma que eu usei no genérica, né? desenvolvimento 1 e no 2. Tipo, eu citei que eu vou resolver, mas só citei que eu vou resolver. Tipo, eu não trouxe o que eu vou resolver. Seria ruim? Não seria ruim, Camila. Eu acho que seria uma solução, ou melhor, uma introdução da solução genérica, claro. É algo genérico. É algo que eles vão saber que realmente é um modelo pronto, que foi ensinado provavelmente por algum professor. Se você puder colocar os seus problemas, vai ter aquilo que está lá na cartilha, que é resquícios de autoria. Isto é, vai destacar que foi você que colocou os seus problemas. É você pegar, Camila, esse mesmo modelo que te foi ensinado e colocar os problemas que vocês discutiram. Porque a autoria, realmente ver se foi um texto pessoal escrito por vocês, é muito importante. Então, eu não veria nenhum problema, até porque isso aqui são estruturas, pessoal, não são avaliadas essas estruturas, claro. A única coisa que eles exigem é que a redação tenha uma solução. Isso aqui é algo que os professores vão chegando a um consenso de como seria uma solução perfeita, uma solução que traz tudo aquilo que a cartilha, de forma indireta, exige, porque ela exige uma organização, ela exige um projeto de texto. Então, fazer essa retomada tópica, embora não esteja presente como requisito a ser avaliado, indiretamente e subjetivamente na cabeça de todos os corretores está presente, certo? Então, eu não veria nenhum problema de você colocar de forma genérica. A terceira parte seria as soluções. Agora sim, começar com as soluções, colocando ali as soluções de vocês. E agora eu vou passar para a gente entender cada ponto desse. Primeiro eu vou falar dos conectivos conclusivos, depois eu vou falar da retomada tópica e, por fim, das soluções, que aí, Pedro, eu vou falar dos 5 requisitos. Bom, conectivos conclusivos. Então, começar esse último parágrafo com conectivo conclusivo vai ser importante por 2 razões. Primeiro, você está destacando que ali é sua conclusão. E segundo, vocês já estão ganhando um conectivo que vai ser avaliado lá na competência 4. Perceba que lá na competência 4, eles vão exigir pelo menos 2 conjunções entre os parágrafos. Então, se você já começou a conclusão com um conectivo, você só está faltando de um conectivo para ganhar 200 na competência 4. Então, perceba que isso é muito importante. Então, quais são os conectivos mais comuns e mais legais de vocês colocarem, né? Talvez fiquem mais, por serem mais comuns, acabam sendo mais bem avaliados. Eu coloquei aqui em negrito, né? Então, ó, portanto, é necessário. Dessa forma, algumas medidas são necessárias. Eu não vou falar dessa segunda parte, porque eu vou discutir daqui a pouco. Mas conectivos conclusivos mais comuns. Portanto,
dessa forma, nesse sentido. Se vocês têm carências de conectivo conclusivo, eu não sei se a professora de português, né, de literatura, ela já ensinou isso para vocês. Eu lembro que eu acho que foi Bruna que fez uma apostilazinha com alguns conectivos. A gente vai ter uma aula só sobre conectivos. Eu vou trazer uns problemas para vocês colocarem o conectivo correto naquela questão, naquela frase. Então, pessoal, 3 conectivos que devem estar na cabeça de vocês. Conectivos conclusivos. Portanto, dessa forma e nesse sentido. São os mais comuns. Mas tem outros também. Por conseguinte, que é uma variação do portanto, destarte, dessa maneira, logo, ou então, em conclusão, é muito comum também. Então, em conclusão, vírgula. E, pessoal, sempre coloque a vírgula depois da conjunção, porque é aquela frase destacada, né? Aquela palavra destacada. Teoricamente, esse portanto deveria estar lá no final da frase, se a gente for ver como as frases são construídas no português brasileiro. Sujeito, verbo, objeto. E esse portanto, seria um complemento do objeto. Então, como a gente inverte, a gente começa a frase com a conjunção, portanto, dessa forma, vírgula, nesse sentido, vírgula. Então, prestem muita atenção a essa vírgula aí. Certo, pessoal? Então, pode falar, Luísa. Eu queria perguntar sobre se teria algum problema de eu usar algum conectivo de conclusão, tipo nesse sentido, para fechar alguma ideia durante a redação. Não, nenhuma forma. Até porque, dentro dos desenvolvimentos, há pequenas soluções, né? Há pequenas conclusões. Vocês fecham a ideia do desenvolvimento. Então, você desenvolve toda a ideia, vocês trazem estatísticas. Geralmente é muito comum, no final do desenvolvimento, você fazer uma frasezinha fechando a ideia, né? Então, nesse sentido, percebe-se que o problema da falta de renda assola grande parte da população brasileira. Então, é uma mini conclusão, mas essa não é a conclusão que vai ser avaliada. Aqui o que a gente está falando, inclusive, eu coloquei lá no início, é a solução. A gente está estudando aqui a solução, a intervenção. A gente não está estudando a conclusão, porque dentro dos desenvolvimentos, há sim pequenas conclusões. Aqui a gente está estudando essa competência 5, que é a solução, que é a sua intervenção. Então, Luísa, não tem problema nenhum, até porque esse conectivo que você está colocando seria para concluir a ideia do desenvolvimento. Então, não haveria nenhum problema, certo? E eu queria também saber em relação a quando for começar uma frase, eu já recebi dicas de sempre usar conectivo para começar uma frase, mesmo que você já tenha usado os 2 que são obrigatórios, sempre ter que usar. Haveria alguma exceção assim? Não. O que eu acho legal, Danilo Rabelo, eu sempre escrevo redações, sempre aprendi a escrever redações utilizando conectivos. Inclusive, eu trouxe aquela comida bem gostosa para vocês, que era o amarradinho, né? Então, é muito mais legal, Luísa, se você conseguir realmente amarrar todas as ideias. Isto é, a introdução, ela está amarrada com o desenvolvimento, mas dentro da introdução você amarrou bem as ideias. Os desenvolvimentos, você acabou colocando uma conjunção, ligando os 2 desenvolvimentos, mas dentro dos desenvolvimentos também as ideias estão amarradas. É ruim quando tem uma frase solta, porque o corretor vai procurar qual a ligação dela. E se ele não achar, ele vai colocar que é uma frase avulsa. Então, isso já vai acabar tirando ponto na organização da redação de vocês. Então, conjunção nunca vai ser um excesso. Se você colocou bem uma conjunção correta para aquele momento, uma conclusão aditiva, conclusiva, uma conjunção exemplificativa, não tem nenhum problema. A questão é colocar ela no lugar certo. Certo, Luísa? Tá bom, obrigada. Vamos falar agora da retomada tópica, que vai ser essa segunda parte aqui que eu falei para vocês. Retomada tópica. Ela trabalha com um pouco dessa ideia do que eu estava falando para a Luísa, que é amarrar o seu texto. Relembrar ao corretor quais foram os problemas apresentados. Então, comecei a minha conclusão. Vamos lá, passo a passo. Comecei a minha conclusão. Primeira palavra, uma conjunção conclusiva. Vamos colocar portanto, que é mais comum. Então, portanto, vírgula. Eu trouxe exemplos. Copie esses exemplos. Copie aquele que você gosta, aquele que você acha mais fácil de lembrar. Então, preparem a caneta, o lápis e anotem algum desses exemplos para testar. Se vocês ainda não fazem isso, testem, vai ser bem legal. Olá. Modelos número 1. Deixa eu só diminuir esse chatzinho aqui. Pronto. Modelos número 1. Olá. Portanto, sendo D1 e D2, né? Então, a sua tese 1, a sua tese 2. Problemas que ainda persistem, algumas medidas são necessárias. Perceba que é uma frase bem genérica. Perceba que é uma frase
banal, mas é uma frase que vai resolver o seu problema. Vai começar a sua conclusão de forma profissional. Portanto, sendo D1 e D2 problemas que ainda persistem, algumas medidas são necessárias. Olá, pessoal. Outro modelo. Portanto, diante do que foi exposto acima, não restam dúvidas quanto à necessidade de resolver D1 e D2, de resolver a ausência de distribuição de renda e de resolver a ausência de políticas públicas. Percebam que são modelos legais, são modelos tranquilos, são modelos que eu fiz hoje de manhã, quando eu estava preparando a aula. E, pessoal, vocês vão perceber que tem temas que são um pouco mais complexos, vocês vão utilizar outro modelo. Então, se o problema, por exemplo, for um problema mais complexo, como, por exemplo, o patriarcado, que a gente vem falando bastante nas nossas aulas. Então, você resolver o problema do patriarcado em 2 soluções é algo quase que impossível, né? Então, vocês podem utilizar outros modelos. Olha, vai ser esse modelo aqui, o segundo que eu coloquei, por exemplo. Portanto, embora D1 e D2 sejam problemas complexos, algumas medidas podem contribuir para amenizar os entraves. Perceba que esse já é um modelo para um tipo de proposta de redação. Olá, pessoal, esse primeiro que eu utilizei aqui. Portanto, diante da urgência e da gravidade dos problemas, D1 e D2 são soluções, são necessárias. Isso vai muito daquilo, acho que foi Bárbara que perguntou, por exemplo, a questão do transplante de órgãos, né? Veja que é algo urgente, é algo de uma gravidade imensa. Então, esse modelo aqui seria perfeito. Portanto, diante da urgência e da gravidade dos problemas D1 e D2, soluções são necessárias. Olá, último aqui. Portanto, tendo em vista que a continuidade de D1 e D2 é perigosa para o bom funcionamento da sociedade, algumas medidas são necessárias. Esse é um pouco mais complexo, mas que também vocês conseguem encaixar em vários tipos de temas. Então, tendo em vista que a continuidade dos problemas D1 e D2 é perigosa para o bom funcionamento da sociedade, esse é no singular, porque a gente está falando da continuidade. Cuidado aqui com a questão da concordância. Que a continuidade de D1 e D2 é perigosa para o bom funcionamento da sociedade, algumas medidas são necessárias. E agora, professor, o que é que eu vou fazer? Olá, foi aquilo que eu falei para vocês. A terceira parte agora da solução, que é justamente a solução em si. Então, trouxe o conectivo conclusivo, trouxe a retomada tópica. E agora a gente vai trabalhar com a solução. Que a gente está trabalhando, sim, desde o início, mas agora a gente vai trabalhar com o coração da solução, que é justamente a apresentação de propostas. É aqui que eu vou trazer para você. Pode falar. Nessa questão da retomada, é apenas os problemas? Ou, no caso, por exemplo, se eu citar um filósofo ou alguma coisa lá na introdução, eu posso retomar a ideia dele. Vamos supor, eu citei Durkheim e eu falei, por exemplo, de uma sociedade, vamos supor, utópica, uma sociedade ideal. Quando chegar na conclusão, eu posso retomar apenas essa questão da ideia dele ou eu serei penalizada por não retomar os problemas? De forma alguma. Inclusive, você começou a falar, eu fiquei preocupado, porque se eu posso trazer uma proposta, trazer uma frase de um filósofo, mas foi uma frase, uma proposta que eu falei na introdução. Então, você está fazendo assim, uma retomada. O que eu acharia perigoso, Carla, é você trazer uma estatística na solução. Isto é, uma estatística que você sequer não debateu. Ou então trazer uma frase de um autor, de um filósofo, que você não apresentou na sua redação. Então, vai ficar um pouco estranho na cabeça do corretor. Por que essa frase está aqui? Ele não discutiu. Ou seja, vai tornar mais complexa a correção do corretor. E isso eles não querem. Então, como você falou que, por exemplo, você trabalhou algumas ideias do Durkheim na introdução, você está retomando. O que eu acho legal é trazer os problemas porque fica muito mais visível. Porque esses problemas que vocês trouxeram na introdução, vocês desenvolveram e vocês vão concluir. Isto é, vai ficar na cabeça do corretor quando começar a ler a conclusão, quais são os seus problemas. Então, caramba, foi aquilo que ele falou na introdução e foi aquilo que ele desenvolveu. Se você trazer a frase de um filósofo, vai ficar legal também, até porque foge um pouco de um modelo, mas vai retomar do mesmo jeito. Então, eu não vejo problema. O que eu acho legal é não deixe de não retomar algum tipo de ideia. Se possível, traga os problemas. Ou então, algum filósofo, alguma ideia central que vocês colocaram. O que eu apresentei aqui foi apenas um modelo, mas um modelo que eu acho bem legal. Bom, gente, por favor,
eu peço, até quem não gosta de anotar, anotem esses 5 requisitos avaliados. Vixe, eu cliquei e passei. Por quê, pessoal? Com esses 5 requisitos, vocês mesmos, quando terminarem de escrever a redação, vocês vão olharem para o papel e vão dizer, olha, eu tirei 200, eu tirei 160, eu tirei 120. São esses os 5 requisitos avaliados. Um agente, uma ação, um modo, um efeito e um detalhamento. Pessoal, eu percebi agora que faltam 15 minutos. Eu vou falar, eu vou apresentar e no final eu vou abrir as perguntas para vocês. Justamente porque parece que é o intervalo de vocês, então a gente pode ficar um pouquinho mais à vontade. Então, quem tiver algum tipo de dúvida, anota no papel e aí eu vou voltar tranquilamente, certo? Porque quando acabam perguntando, a gente trava um pouquinho a aula e aí o tempo vai ficando um pouco apertado. Bom, pessoal, a primeira parte é o agente. Não necessariamente, pessoal, vai estar nessa ordem, claro. Eu coloquei aqui numa ordem lógica. Então, um agente, através de uma ação, por meio de algo, vai conseguir um determinado efeito e eu vou detalhar. Eu vou explicar esse detalhamento para vocês, que é uma novidade da correção da redação. Vamos lá. O agente. Geralmente, quem são os agentes? Isso é algo que a cartilha destaca, pessoal. O agente deve ser aquele cara, aquela pessoa que está mais próxima do problema. Ou então, aquela pessoa que consegue realmente resolver o problema. Então, se você fala, por exemplo, de distribuição de renda, se você fala, por exemplo, da fome no Brasil, por que você vai falar que a família precisa resolver? Será que as famílias têm realmente esse poder de resolver esse problema da fome no Brasil? Então, tente encontrar agentes mais próximos do problema. Ou então que tenham maior capacidade de resolver o problema. Os mais comuns, pessoal. Governo federal, os estados, os municípios. Então, se a gente está falando, por exemplo, vamos dizer que o tema da redação que cai esse ano vai ser merenda escolar. Talvez trazer o governo federal seja algo muito distante do problema. Como são os municípios que distribuem a merenda escolar, seja mais legal vocês colocarem que os municípios devem fazer isso, isso e isso. Outra coisa, pessoal, instituições. As instituições que estão envolvidas naqueles problemas. Então, as escolas, ou o hospital, ou então o DETRAN, como foi naquele caso da lei seca, as delegacias, se forem algo envolvendo, por exemplo, a violência. Então, instituições e aquela instituição mais próxima. E aí, pessoal, os outros agentes são aqueles que a gente conhece. A família, a mídia, os ministérios, ONGs. Elas estão aqui, pessoal, esses agentes estão aqui, não por um fator qualquer, ou então porque os professores começaram a ensinar e isso deixou de ser ensinado. Alguns de vocês estão conversando no bate-papo, né? Como eu não sei o que ainda olhar o bate-papo, eu vou continuar dando a aula. É besteira, pode continuar. E né? Vocês estão conversando durante o bate-papo, durante a aula, que legal. Bom, o que é que eu estava falando? A família, a mídia, os ministérios, eles não estão aqui por acaso. Eles estão justamente por eles terem um poder de transformação imenso. Se vocês forem parar para perceber, sempre que a gente está discutindo algum problema na sociedade, essas pessoas aparecem como possíveis de resolver os problemas. A família, a mídia, os ministérios, então o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça, as ONGs, organizações. E, pessoal, se forem trazer algum tipo de sigla, e for uma sigla conhecida como IBGE, como ONG, vocês podem colocar assim, em vez de colocar organizações não governamentais. Escreve ONGs, eles já vão entender. Bem legal. Certo, pessoal? Então, a gente falou do primeiro requisito. O segundo requisito é a ação. Pode falar, Tarcísio? É que, tipo, CNJ seria uma sigla que eu não preciso exemplificar? Seria, Tarcísio. Eu acho que sim. CNJ ela é bem conhecida, que é o Conselho Nacional de Justiça. Uhum. Tá bom, valeu. Talvez, caso sobrasse linha, você possa escrever Conselho Nacional de Justiça, mas para mim é bem tranquilo. Eu acho que é uma das siglas bem mais conhecidas do que outras que podem aparecer. Então, acho que CNJ é tranquilo, certo? Vamos lá. Uma ação. Então, um agente, e esse agente vai fazer alguma ação, que é justamente o verbo. O que ele vai fazer? Ele vai construir, ele vai estabelecer, ele vai ensinar, ele vai reduzir algo. Então,
ação é justamente isso, é o verbo. Aquele sujeito, esses sujeitos aqui, eles vão fazer algo, ação. E agora, através de um modo, vocês vão perceber que cada requisitozinho desse está complementando o anterior. Então, o modo, ele complementa sempre a ação. Sempre o modo vai complementar a ação. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um agente. A mídia deve promover o modo por meio de, por intermédio de, mediante a construção de. Então, perceba que a frase está ficando pronta. Um agente... Danilo, pode Danilo, falar. pode voltar ao slide anterior? Pronto, você está ótimo. Pronto. Não, o da ação. Ação. É que só falta. Foi? E o modo. Então, pessoal, um agente, através de uma ação, por meio de... Sempre, pessoal, peguem essa frase aqui. Por meio de, por intermédio de, mediante de. Então, a mídia deve fomentar por meio de campanhas publicitárias, por meio de comerciais televisivos. Então, o modo vai ser bem legal. E agora a gente vai ver a outra parte. Eu vou voltar, eu prometo para vocês que eu vou voltar, só para a gente complementar a frase. Então, o sujeito, através de um verbo, por meio de, ele vai alcançar o quê? Os efeitos. Os efeitos são justamente esses aqui. Então, com o objetivo de erradicar a pobreza, evitando que a população continue mais pobre, combatendo a discriminação social, o que ocasionará determinado problema. Eu trouxe aqui uns exemplos para vocês e vocês vão perceber que eu estou retomando todos os pontos, todos os critérios que eu ensinei para vocês. Então, lá, o Congresso Nacional, o agente, deve criar leis, a ação, mediante a participação dos cidadãos, o modo, os efeitos, para que as empresas coletem apenas os dados que estão autorizados pelos usuários. Perceba que aqui é uma frase completa. Olá, vocês podem também, pessoal, começar a escrever a partir dos efeitos. É muito comum ver esse modelo de frase. Então, olá, a pessoa começou meio que por meio dos efeitos, né? Então, para que as famílias combatam a censura, então, para resolver esse problema aqui, o agente, famílias, combatam a censura, a ação, o verbo, precisam buscar outras fontes, além da internet, como programas jornalísticos e revistas. O que está faltando aqui, pessoal, nessa frase aqui que eu não coloquei? Respondam aí. Pode abrir o áudio. O meio. O modo, exatamente. Percebam que não tem um modo. Qual seria o modo que eles utilizariam para combater a censura? Eu vou trazer para vocês o modelo final e vocês vão perceber que a pessoa ela sempre tinha um padrão de escrever o modo. E isso é bem legal. Coloquem isso na cabeça de vocês. Um agente, através de um verbo, por meio de, por intermédio de, mediante de, ele vai conseguir um efeito. E qual será esse efeito? Resolver aquele seu problema que você trouxe. Agora, pessoal, o que até para mim foi complicado de dar aula para vocês, essa aula, é esse último ponto que surgiu aqui, que eles estão exigindo, que é o detalhamento. Justamente porque eles perceberam que as pessoas tinham soluções prontas para tudo. Tinham a famosa receita de bolo. Então, eles começaram a exigir um pouco mais de especificidade, um pouco mais de detalhamento. Agora, eles facilitaram. Eu lendo a cartilha de manhã, vocês podem detalhar tanto o agente, vocês podem detalhar tanto a ação, vocês podem detalhar tanto o modo, como vocês podem também detalhar o efeito. Eles exigem que você, pelo menos, detalhe, deixe um pouco mais detalhado um desses pontos anterior, para não ficar tão genérico. Então, eu trouxe alguns modelos aqui. Esses são modelos que a própria cartilha destaca, de como vocês podem detalhar, através de uma especificação, através de uma exemplificação e através de uma justificativa. Olá, pessoal. Essa primeira frase aqui. O Estado, então, eu escolhi meu agente. O Estado, visto que ele é o garantidor dos direitos, perceba que eu já detalhei. Detalhei porque eu escolhi o Estado. Perceba que é bem fácil de detalhar. Por que você escolheu o Ministério da Educação? Por que você escolheu a mídia? Por que você escolheu a família? Então, Estado, visto que ele é o garantidor, e aí continua, deve promover a ação e
o modo e, por fim, os efeitos. Olha lá de novo. As famílias, por estarem mais próximas do problema. Então, perceba que eu estou detalhando o agente. Exemplificação também, pessoal. Isso vai estar naquele modelo que eu trouxe aqui do Congresso Nacional. Então, olha, a mídia, seja através dos jornais, seja por meio da internet, já detalhei. E detalhei aqui o agente. Ou melhor, detalhei aqui o modo. Então, ou melhor, pessoal, desculpe. Detalhei aqui a ação, que é a mídia. Isso eu falei porque o último tópico aqui que eu coloquei, ó, palestras devem ser proferidas. Por que as palestras? Por que esse modo, né? Pois os sujeitos serão educados a não se comportarem de tal modo. Perceba que aqui eu detalhei o modo. Eu detalhei aquele último pontozinho, o modo. Isso aqui a gente está utilizando a justificativa. Então, a internet, pois ela é a principal ferramenta de comunicação na atualidade. Então, eu falei do sujeito, eu falei de um verbo, eu falei do modo. Qual modo? Através da internet. Por que eu estou falando da internet? Eu vou justificar. É isso que a cartilha destaca. Porque ela é a principal ferramenta de comunicação na atualidade. Palestras devem ser proferidas, pois os sujeitos serão educados a não se comportarem de tal modo. Então, perceba que é um requisito novo, porém é um requisito tranquilo de usar e que eu acredito que muitos de vocês já escreviam de forma imperceptível. Então, é só detalhar um desses pontos anteriores, seja detalhar o autor, seja detalhar o verbo, seja detalhar o modo, ou seja também detalhar os efeitos, pessoal. Eu vou trazer aqui um modelo que foi do tema da redação anterior. A Ana Clara, ela tirou 1000 na redação e eu juro para vocês, pessoal, eu escrevi redações de nota 1000, abri o primeiro site e peguei a primeira conclusão que eu vi. Eu não escolhi. E quando eu fui analisar, eu percebi que tinha exatamente todos os pontos trabalhados aqui com vocês. Tinha aquela retomada tópica que eu falei, ela seguia esse passo a passo que a cartilha pedia, um agente, um problema, um modo e os efeitos. Ela tem uma especificidade, ela tem uma curiosidadezinha, vocês vão entender agora. Vamos lá, vamos ler aqui o tema, né, pessoal? O tema, na verdade, foi o tema do ano passado, que foi a questão da democratização do cinema. Olha lá como ela começa a conclusão dela. Dessa forma, é a conjunção conclusiva, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Ela retomou, e ela não retomou, pessoal, nem foi o problema, ela retomou, foi o tema da redação. Então, perceba que foi mais genérico ainda, mas já foi espetacular. Ela já fez qualquer tipo de retomada que seja, só para não começar, pessoal, com aquele baque de, dessa forma, deve o Ministério da Educação, ou seja, já começa o parágrafo trazendo as soluções. Então, é necessário você fazer uma introduçãozinha. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Vamos lá. Nessa lógica, deixa eu fechar aqui, nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia, olá, o agente, destine verbas para a construção de salas de cinema. Olha o que Ana Clara sempre faz, pessoal. Ela sempre detalha o verbo, ela sempre detalha a ação. Então, ó, nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Educação destine verbas para a construção de salas de cinema. Falou da ação. Ela vai detalhar a ação, olha lá. De baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras. E agora ela vai falar do modo. Lembra que o modo é o que está complementando, pessoal, a ação. Então, ó, destine verbas para a construção de salas por meio da inclusão desse objetivo na lei de diretrizes orçamentárias. Então, falei da ação e falei do modo no qual isso vai ocorrer. E agora, o efeito, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Perceba que ela tem um modelo, pessoal. E o modelo é bem legal. Vocês vão perceber que o modelo dela vai se repetir agora na segunda parte. Vamos só parar aqui, pessoal, para a gente ver um pouquinho da estrutura. Vamos ver que tem a conjunção conclusiva. Vamos ver que tem a retomada. E vamos ver quantos períodos tem, pessoal. Olá, um período que foi a retomada. O outro período ela trabalha do problema 1 dela. E mais um período ela trabalha do problema 2. Por fim, ela faz um fechozinho, que foi, eu acho que foi Clara que falou. Clara não, acho que foi Camila que falou que trazia esse fechamento no final. É legal, mas também
não é necessário. Se faltar linha, você pode abdicar dele. Vamos ver, pessoal, agora a segunda parte da solução dela. Olha lá como ela tem um modelo claro. Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais. Ela vai detalhar a ação desde o início da vida escolar das crianças. Ela falou que é necessário promover passeio aos cinemas, não foi isso? Olha lá o modo. Mediante autorização e contribuição dos responsáveis. Claro, os pais devem deixar os alunos irem lá para os cinemas. Objetivo, que é o efeito, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura. E agora o que ela faz, pessoal? Ela detalha também o efeito, sobretudo em regiões carentes. Perceba que essa aqui é aquele tipo de solução profissional. Trouxe o ator, trouxe a ação, trouxe o detalhe, e aí ela mistura o detalhe na ação. Vocês podem ficar à vontade para detalhar onde vocês quiserem. Eu só peço que tenha um pouco mais de especificidade as soluções. Evite soluções genéricas. Porque perceba, pessoal, se não tivessem esse detalhamento, ficaria algo muito seco nessa lógica imperativa que o Ministério da Educação destina em verba para a construção de sala de cinema. É isso que muitos de vocês fazem. Mas é necessário detalhar, seja porque você escolheu aquele ator, seja porque você escolheu aquela ação, e lembrar do efeito, pessoal, com o objetivo de resolver o seu problema, com o objetivo de descentralizar o acesso à arte, foi o que ela utilizou, e a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, que foi outro ponto que ela trabalhou. Então, perceba que tem pontos, mas perceba que você seguindo esses pontos, pessoal, vocês vão tirar 200. No início vai ser um pouco mais complexo. Eu tenho certeza que a Ana Clara também teve esse problema. Mas perceba que lá na redação, e caiu um tema difícil, eu achei esse tema um pouco difícil, ela conseguiu colocar o modelo dela porque ela treinou bastante, pessoal. Então, treine essas competências, treine esses critérios. E, por fim, eu trago aqui uma frase, aproveitando esse período pascal que a gente está vivendo, que é uma frase de Santo Agostinho. E uma frase interessante para vocês colocarem também, né? Aquele que tem caridade no coração tem sempre qualquer coisa para dar. Talvez você não tenha dinheiro, talvez você não possa ajudar de forma mais decisiva, principalmente agora que a gente está isolado, né? Mas você já tendo caridade, você já tendo a vontade de ajudar o seu amigo. E o que eu acho legal, pessoal, que esse cursinho está realmente formando uma família. Eu percebo que vocês ajudam bastante os professores, vocês são bem compreensivos com os professores, e que vocês já se conhecem. Então, ajuda o colega que não sabe fazer uma questão, ajuda o colega que está tendo uma dificuldade em uma determinada parte da redação, até corrigir a redação dele. Então é isso, pessoal. Eu termino a aula, o horário eu acho que já encerrou, e fiquem à vontade para tirar qualquer tipo de dúvida. Danilo, Pode falar, Luísa. eu queria saber se é interessante se eu trouxer na conclusão o detalhamento do que eu usei para o fecho na minha introdução. Porque, por exemplo, se eu usar no fecho que é necessário, por exemplo, entender a importância da educação, alguma coisa do tipo. E aí depois detalhar por que essa educação vai ser importante ou de que forma isso seria dado. Você acha que é interessante ou fica um pouco distante, assim? Então, Luísa, eu acho que pode ficar distante a depender da forma que você escreve. Porque se você já está falando da educação, você já está falando do modo. Então, provavelmente você vai falar o Ministério da Educação, ou então os estados, através da educação, então o modo. Quando você for detalhar essa educação, você vai estar detalhando algo que você trouxe na introdução, claro, mas você vai estar detalhando o modo, através da educação, mediante a educação. Então, a depender da forma que você escreva, eu acho que você pode amarrar e ficar legal, entendeu? Talvez se for uma frase avulsa, se o seu fecho ficou um pouco avulso, você começar a conclusão sem interligar bem essas ideias, pode ser sim que fique um pouco desorganizado. Respondi a pergunta, Luísa? Sim, obrigada. Por nada. E aí, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Danilo, na questão da introdução, não é nem sobre a conclusão mesmo. Na questão da introdução, eu normalmente coloco, como posso dizer, em vez de colocar uma tese, colocar lá alguns problemas para ser apresentado nos desenvolvimentos, eu coloco de maneira genérica. Então, por exemplo, eu coloco que é uma problemática contemporânea e assim eu vou desenvolvendo. Isso é arriscado?
Eu acho, Carla. Eu acho muito arriscado. Sabe por quê? Porque na introdução é a única coisa que a cartilha coloca. Eu trouxe para vocês contextualização, problemas e fecho, não foi isso? Mas o que a cartilha destaca é que a tese esteja clara. Pode ser que você desenvolva muito bem as suas ideias, mas é algo que o corretor vai olhar se aquela ideia esteve presente na introdução e se ela esteve presente na solução. Talvez se ele não conseguir enxergar essa ideia na sua introdução, ele pode, de forma 50-50%, diria, dizer que você tangenciou o tema, entendeu? Porque se você não introduziu a sua tese, teoricamente você pode falar de qualquer coisa, já que você não destacou o que você vai começar a falar, entendeu? Uhum. Mas, assim, em qual competência? E é exatamente por isso, já para eu não me prender. Mas, legal que você tire essa dúvida. E em relação a essa questão de ser penalizada, em qual competência eu perderia? Veja, Carla, eu acho que você perderia de forma muito clara na competência número 2, porque pode ser que eles não considerem isso uma introdução. Porque a ideia da introdução é justamente isso, introduzir uma tese, introduzir algo que você vai estar discutindo. Se ele não sabe o que você está discutindo, ele pode achar que aquilo não é uma introdução, aquilo pode ser um desenvolvimento fraco, vamos dizer assim. Então, você perderia na 2 e perderia na 3, que principalmente essa avalia a organização, a seleção das ideias. Eles vão ver e vão dizer, caramba, não tem tese na introdução, pode estar desorganizada, pode ser que sua redação esteja muito boa e o corretor se apaixone, mas eu digo que a maioria dos corretores vão estranhar se não tiver uma tese na introdução, viu, Carlos? Certo. E quanto à questão, só essa é a minha última dúvida. À vontade. E quanto à questão retomada na conclusão que você falou, eu perderia na competência 3 também, nesse caso? Se não tiver uma retomada? Na conclusão. Veja, o modelo que eu passei aqui, eu acho que é um modelo de uma boa conclusão. É uma conclusão, assim, que nem eu estou falando aqui em nível profissional. Não é tão necessário, porque isso não está presente na cartilha que o corretor vai ter. O que vai ser avaliado, e vocês vão ver o papel, se vocês colocarem aí como é avaliada as 5 competências, na competência 5 eles colocam assim, ó, nota 200, aí eles colocam uma setinha. É esse papel que o corretor vai estar lá quando estiver corrigindo. Nota 200, 5 requisitos. Está presente? Ele vai contar. Olha, tem um agente, tem uma ação, tem um modo, tem um efeito de detalhamento. Se só tiver 4, você vai tirar 160. Então, a única coisa, Carla, que eles vão se pegar é essa contagem. Tem 5, tem 4, tem 3, tem 2. Mas aqui eu acho que já fica numa questão de uma lapidação. Uma redação que tem essa retomada, ela é uma redação muito candidata a tirar mais de 920, 960, sabe? Porque ela consegue fechar bem as ideias, vai deixar muito claro que está organizado. Então, não é necessário, obrigatório, é isso que eu estou querendo dizer, mas que é muito bom que vocês coloquem, porque isso vai dar um plus bem legal na redação de vocês. Certo? Tudo bem, obrigado. Não é obrigado, não é obrigado. Mas é muito bom que coloque. Mas vai tudo naquela questão, né? Será que eu tenho linha para fazer isso? Percebam que eu tenho essa impressão. Você começou a escrever a solução com essa retomada, poxa, já fica, caramba, que solução legal, pô. Ele sempre voltou a ideia. É tipo um filme, sabe? Ou então, sabe quando o filme acaba e tem um estralo assim, que foi algo que apareceu lá na introdução, aquele coelho que atravessou a janela e no final aparece o coelho. Sabe? Você já começa a olhar outra coisa com, caramba, que legal, tá bem feito, sabe? Eu acho que é mais esse olhar, é algo mais subjetivo do que a correção objetiva em si. Quanto à questão do detalhamento, tem algum, por exemplo, detalhar algum, vamos supor, se detalhar o agente, a ação ou o meio, tem algum que corre mais risco de não ser visto, por exemplo? Não. Eu acho que o Vladimir, na aula dele, tinha falado alguma coisa acerca disso. E eu na primeira redação que eu fiz pro cursinho, eu fui penalizada, mas depois o corretor veio e corrigiu, que ele tinha tirado, acho que 40 pontos nesse sentido. Acho que é porque eu detalhei a forma, o meio, no caso. Enfim, eu disse qual seria a função do meio e ele meio que penalizou isso, mas depois ele correu atrás. Inclusive, Carla, obrigado por ter falado isso. A cartilha, ela coloca assim, olha, corretores, presta atenção se ele está falando do modo ou se ele está detalhando o modo. Porque, veja, se eu estou falando aqui, os municípios devem criar leis para distribuir a renda entre os cidadãos, porque isso é necessário. Perceba que agora eu estou falando no modo ou eu estou detalhando o modo.
O que a cartilha destaca é que, tipo, o modo deve aparecer de forma clara. Por intermédio de quê? Veja que eu fechei já o slide, né? Ela colocou por meio de uma lei e depois ela colocou por meio, se eu não me engano, foi de alguma ideia. E depois ela detalha isso. A questão é que eu acho mais arriscada, aí já respondendo a sua pergunta, é detalhar o modo, porque pode ser que se confunda com o próprio modo. É tanto que é nesse único momento que a cartilha coloca, corretores, cuidado para analisar se ele está falando do modo ou se ele está detalhando o modo. Talvez seja mais fácil detalhar o autor, porque você escolheu aquele ator. Talvez seja mais fácil detalhar a ação, então por que você está escolhendo essa medida. E talvez seja mais fácil detalhar o efeito. Então, que nem ela colocou o objetivo que ela vai alcançar e depois ela detalhou. Olha, principalmente alcance as populações de baixa renda, principalmente alcance aqueles que mais precisam. Então, eu acho que o modo é um pouco mais arriscado, viu, Carlos? Porque pode confundir. Tudo bem, obrigada. Por nada, cara. Mas olha, fique tranquilo, pessoal. É algo que o Vladimir me falou e ele destaca sempre isso, sempre que eu falo com ele, Danilo, talvez repertório sociocultural, que eu destacava para ele, que olha, Vladimir, não sei se lá no final do ano eles vão ter um repertório já assim, bem sedimentado para eles discutirem vários temas. Isso realmente é complicado, principalmente se é uma pessoa que não se preocupou muito em formar repertório. E ele disse, Danilo, repertório é difícil, eu sei que é difícil, mas cada um tem o seu repertório. Tem aquele cara que gosta de escutar música, tem aquela menina que gosta de ler muito, então de escutar música. O que eu acho mais difícil, isso o Vladimir me falando, foi a estrutura, porque sempre a gente vai ter que estar pegando a estrutura. Perceba que eu falei muito aqui em 1 hora e a conclusão é complexa. Então, talvez lá mais para frente a gente trabalhe novamente a conclusão, trabalhe o desenvolvimento. A gente vai passar um ano todo também retomando a estrutura, porque é algo complexo. Eu realmente considero complexo. É isso, pessoal. Vocês têm mais alguma dúvida? 6h40, senão acho que eu vou pegar o intervalo de vocês todos, né? Danilo, Pode falar. seria errado, tipo assim, começar a conclusão, tipo assim, impede, vírgula, após, vírgula, e começar de novo, como se fosse, tipo assim, uma retomada do desenvolvimento? Não. Seria errado? Não, seria errado não, Milena. Eu acho até legal, acho que é até legal. Porque, tipo assim, eu fiz outra redação, que eu faço toda semana a redação, Certo. e eu coloquei, tipo assim, impede, vírgula, após, vírgula, que a gestão do lixo ai meu Deus, deixe de ser um problema no país. Aí eu botei ponto desse modo, aí depois eu coloquei deve, por meio, intermédio, afim, e depois eu finalizei. Certo. Tá certo. errado? Ou Não, tá tem errado alguma não. penalidade? Inclusive, eu acho que você foi extremamente rigorosa com a questão da gramática, porque você colocou as vírgulas essenciais. Talvez fique um trecho um pouquinho mais amarrado, e realmente você tem essa impressão que está bem amarradinho, um pouco mais travado, mas eu acho que não tem nenhum problema, porque você está utilizando a vírgula de forma correta. Impede, vírgula, pois, e aí você escreve, entendeu? A gente vai ter uma aula sobre isso, pessoal, sobre principais erros de português na redação, e aí a gente vai conversar sobre isso, certo? A outra dúvida que eu tenho é em relação à conclusão. Por exemplo, eu dou uma solução para tal problema, só que eu posso, tipo assim, aconteceu algo no passado e eu posso trazer isso como uma espécie de base, como uma espécie de algo que funcionou. Por exemplo, na questão dos maços de cigarro, tem a questão de que você pode consumir o cigarro, só que no final, atrás da embalagem, tem uma forma de conscientização. Eu posso trazer na conclusão ou... Tipo Pode, assim, fica aparecendo desenvolvimento. Pode, Milena. Aí eu acho que você já está um passo a mais do que a gente aqui, os terráqueos, né? Eu acho que você já está fazendo o seu modelo. E perceba que é um modelo bem interessante. Você está retomando algo Então, histórico. eu sempre faço... Porque, tipo assim, eu tenho um modelo de redação. E eu sempre sigo esse modelo. Toda vez, dependente do tema. Siga no seu modelo. Siga no seu modelo e vá a fundo. Se quiser um dia brincar com esse modelo que eu passei, assim, você achar ele um pouquinho legal, aí você pode usar. Mas, se não, fique no seu modelo. E tem um modelo alternativo. Já pensou, chega um problema que você não consegue retomar? Talvez utilizar esse modelo meu seja um pouco mais seguro. Certo. Tá, obrigada. Pessoal, próxima aula a gente vai estar trabalhando o tema da redação do simulado, que foi a fome. Então, se puderem assistir esse filme chamado O Poço, que está na Netflix, eu acho que vocês conseguem baixar com facilidade. Vai ser bem legal. Eu acredito que grande parte de vocês já assistiram, em razão da repercussão.
Pode falar, Pedro. Qualquer coisa, seria interessante. Se o pessoal quiser, a gente podia, no final de semana, marcar algum horário que até aqui no Zoom, todo mundo junto assistir o filme. Tem como? Não, assim, o Zoom a gente fica em chamada e assiste, né? Mas, assim, só uma ideia mesmo, porque às Pronto. vezes é legal, a gente vai debatendo Pronto. no meio do filme. Eu vou falar com o Breno se tem como a gente fazer isso, certo? Eu vou terminar a aula aqui, pessoal, que eu já vi que a direção já está chamando aqui no celular. Agora vocês me falam se eu aperto no pause ou no stop aqui para terminar de gravar a aula. Sabem dizer? Eu acho que é no stop.